iniciar a gravação. Então, senhoras e senhores, hoje nós vamos dar início ao conhecimento sobre o dimensionamento de condutores, disjuntores e eletrodutos. Para que não fique dúvida, o nome simplista de condutores carregados é a fiação. Disjuntores nada mais é do que aquela chave do liga e desliga que é colocado no quadro de distribuição de cargas. E o eletroduto é o conduíte, aquela mangueira que vai na parede, que vai na laje, aquela mangueira que a gente coloca no piso para a passagem da fiação. Então esse é o conhecimento que nós vamos adquirir nessa aula de hoje. E é lógico, eu vou comentar sobre o transformador abaixador de tensão ao final. Primeiro ponto, como dimensionar os cabos, ou seja, os condutores carregados. Como que nós dimensionamos cabos elétricos? Primeiro ponto é saber calcular quantos amperes um cabo deve suportar. Pode ajudar no dimensionamento através da utilização das tabelas que são fornecidas pelos fabricantes. Segundo ponto, o dimensionamento correto de disjuntores em cada fase, circuito geral, também tem a relação com o dimensionamento dos condutores. Nada mais é que o seguinte, toda a parte de projeto que nós fizemos até aqui é importante para dimensionamento dos cabos. Entenda o seguinte, é impossível dimensionarmos os cabos elétricos sem termos as subdivisões de circuitos. Porque quando nós dividimos os circuitos, eu já sei quantos disjuntores eu vou ter que ter na minha instalação elétrica. Qual que vai ser o trecho que aquele circuito de um chuveiro elétrico vai passar. Então, todas as etapas do projeto até aqui é imprescindível que nós já tenhamos desempenhado para que nós façamos o dimensionamento dos cabos elétricos de forma adequada. É impossível eu fazer o dimensionamento lá no início do projeto. Então, a norma NBR 5410 também estipula alguns critérios que devem ser levados em consideração ao dimensionar os condutores elétricos, esses condutores carregados. O que a norma vai preterir? Se vocês lerem a norma, eu já trouxe os trechos importantes para a gente aqui. Então, vocês vão conseguir dimensionar o projeto de vocês só seguindo o PowerPoint da aula. Eu dei um print mesmo, é um print da nossa tabela 47 da NBR 5410. Ela diferencia o tipo de linha das instalações fixas em geral, condutores e cabos isolados, condutores nus. Utilização do circuito de iluminação, ela fala o seguinte, quando nós estamos trabalhando com condutores e cabos isolados, que aqui no Brasil já virou regra para ser vendido em sua maioria, os condutores têm que ser condutores isolados e ainda flexível, que antigamente ainda fazia a venda, o mercado ainda vendia aqueles condutores rígidos, vocês já viram? Era um fio bem duro, que era difícil manusear, difícil passar pelos condutores, pelos eletrodutos. Então hoje a gente já tem uma regra de suma que tem que ser uns condutores isolados e flexíveis. Então as seção mínimas para circuito de iluminação é de no mínimo 1,5 milímetros quadrados no material cobre e 16 milímetros quando for alumínio. É cobre que a gente utiliza, cara. O cobre é o material mais em conta e que nós mais encontramos aí no mercado. Então,
no mínimo, se vocês têm 2 circuitos de iluminação, no mínimo cada circuito tem que passar a fiação de 1,5 milímetros. Entenderam isso? É bem simples. A seção em milímetros quadrados, ou seja, a área da seção transversal em milímetros quadrados é 1,5 milímetros quadrados. Circuito de força. Arlindo, o que é circuito de força? Aquele que está dando porrada? O circuito de força é o circuito de equipamentos TUGs e TUI. Ou seja, todos os outros circuitos devem ter no mínimo 2,5 milímetros quadrados de área de seção ali para, por exemplo, uma TUG, no mínimo 2,5. Mas Arlindo, o senhor já cansou de falar o seguinte, que uma fiação de um chuveiro elétrico não vai ser de 2,5 milímetros, vai ser 6, 8, 10 milímetros. Como que o senhor fala isso em aula e agora o senhor está colocando na norma aqui que ela fala que é 2,5? Opa! A norma não está falando que é 2,5. A norma está falando o mínimo. Circuito de força 2,5 no mínimo. Agora que tá. A partir desse mínimo nós vamos calcular qual que vai ser a bitola da fiação de cada circuito. Aí que entra, teve uns bacana que dividiu o projeto, Gente, vai desculpando aí, tá passando bastante carro de anúncio hoje aqui próximo, talvez esteja atrapalhando um pouco o nosso áudio. Mas teve muita gente que dividiu o projeto, cada cômodo colocou um circuito. Aí no final teve 32 circuitos. Aí você vai ter que fazer o cálculo e dividir, vai ter que fazer o cálculo da bitola para cada circuito desse, jovem. Por isso que na hora de fazer a divisão dos circuitos, nós não levamos em consideração o cômodo, nós levamos em consideração a proximidade dos cômodos e a potência total instalada, para dar um quantitativo menor e o custo final para o projeto ser menor. Senão o custo, se eu tiver 30 circuitos, eu vou ter que ter 30 disjuntores. E aí se eu tenho disjuntor de 40 amperes, um disjuntor de 40 amperes é quase R$100. Então aí o custo com a minha instalação elétrica fica muito elevado. Aí se o disjuntor é 40 amperes, o circuito no mínimo a fiação vai ter que ser ali uns 4 milímetros. Uma fiação de 4 milímetros, 100 metros de fio, tá? R$250, R$280 ou mais. 100 metros. Você imagina aquele trecho que vocês colocaram para cada circuito passar. E aí o negócio vai ficando caro. Vai só encarecendo. Então, os pontos que nós devemos levar em consideração para esse tipo de projeto é esse. Circuito de iluminação 1,5 no mínimo. Circuito de força 2,5 no mínimo. A norma NBR 5410, na página 88, comenta que como as prescrições nessa norma relativas às seleções e instalações das linhas elétricas estão voltadas especialmente para as linhas de energia, os condutores envolvidos são, portanto, condutores ou cabos de potência. Não é? Está passando uma potência, uma corrente elétrica pelo aquele circuito, pelo aquele fio. Por isso que nós chamamos de condutores de potência ou condutores carregados. No tópico 6.2.3.1, todos os condutores devem ser providos no mínimo de isolação, a não ser quando o uso de condutores nus ou providos apenas de cobertura for expressivamente permitido.
E aí eu falo o seguinte, por que que nos nossos projetos, seja ele na área rural ou na área residencial, nós vamos utilizar condutores carregados, cobertos com isolamento ali. Por que disso? Para evitar curto-circuito, para evitar projetos com danos à estrutura. Porque quando nós estamos trabalhando com o fio nu, pode ter curto-circuito, com esse curto-circuito pode haver incêndio. Não é? Então, esquece, nos nossos projetos rurais, projeto domiciliar, nós vamos sempre trabalhar com condutores com isolamento. E aí, a NBR 5410 cita na tabela 33, que é um dos pontos importantíssimos que eu, Arlindo, devo estar trazendo para vocês, é o seguinte: métodos de instalação dos condutores carregados, tipos de linhas elétricas, o método da instalação número 1, 2, 3, 4, e aí vocês veem a descrição seguinte, ó: condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. O que é essa parede termicamente isolante? Vocês já viram que existem paredes, por exemplo, um estúdio de som, que o pessoal usa para fazer gravação de som. As paredes, elas devem ser termoacusticamente isoladas. Normalmente eles isolam as paredes com manta de lã de vidro. Ou manta de lã de vidro e também aquela estopa que utilizam para inibir a questão da acústica. Aí nesse caso que nós estaríamos utilizando o método A1. Só que no nosso caso, nas nossas casas, nós não temos paredes termicamente isolantes. Método 2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular, que é o caso de eletroduto circular, embutido em parede termicamente isolante. Também não é o parede face interna termicamente isolante, não é nosso caso. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos aparentes de seção circular sob parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Esse caso aqui, vocês já viram aqueles eletrodutos rígidos que o pessoal faz só pregado na parede, de forma externa, utiliza muito em galpões. Então, quando nós estivermos trabalhando com um projeto de galpões, a gente pode utilizar esse método B1. Na casa de vocês, se vocês quiserem utilizar esse padrão aqui, tudo bem, viu? Esse padrão B1 aqui. Na casa de vocês. Por quê? Tem muita gente hoje que está utilizando o projeto, eles chamam arquitetura moderna com estilo industrial. Vou aproveitar que está sendo gravado tudo isso, deixa eu abrir aqui, a gente tem de fácil acesso aqui à internet. Essa é uma das vantagens, né? Vou mostrar aqui para vocês. Casa estilo industrial. Instalação Olha aqui a casa no estilo industrial. Deixa eu abrir
O que está mais visível aqui. Na casa estilo industrial, todos os eletrodutos eles ficam aparentes, fica bem bonito, tudo pretão. A gente coloca aquele eletroduto rígido, escuro. Ó, esse exemplo aqui, ó, desse eletroduto. Fica top, tá vendo? Pode ser uma ideia para vocês, ó, tudo eletroduto rígido. Só que aí esse eletroduto rígido, ele não comporta curvas bruscas, eu já comentei isso com vocês. Então, este aqui seria aquele método que eu mostrei para vocês no... Entenderam? Eu estou falando sozinho. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede, também com eletroduto quadrado, retangular. E aqui condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá vendo? Ó? Embutido em alvenaria. Método B1. Se for esse aqui, ó, é os cabos normais que nós utilizamos. Esse aqui é aquele fio pretinho que a gente compra e ele já vem circular embutido um no outro assim, ó. Utilizamos muito para fazer com esse tipo de cabo aqui, ó. Nós utilizamos muito para fazer extensão. Então, o método mais comum é esse aqui, embutido em alvenaria circular, o eletroduto circular, temos a parede e a fiação dentro do eletroduto, embutido na parede ou na alvenaria convencional. O próximo passo seria descobrir qual a quantidade ideal de cabos dos circuitos são carregados. O número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. No circuito monofásico, a 2 condutores, o número de condutores carregados a ser adotado é 2. Monofásico, a 3 condutores, 2. Duas fases, sem neutro, fase, seria 2. Duas fases com neutro, fase e o neutro. Trifásico, sem o neutro, fase, trifásico com neutro, fase, mais o neutro, né? Então, eu acho que a maioria dos projetos de vocês ficou definido como sendo duas fases com o neutro, fase, neutro, porque muitos têm o ar-condicionado ali, né? O ar-condicionado ele comporta duas fases, fase mais o neutro. E o projeto de vocês fizeram isso, fase, neutro e o aterramento, né? Só que o aterramento ele não passa carga elétrica por ele, só quando ocorre uma sobrecarga de energia, né? Em seguida, você deve consultar a tabela de condução de corrente. Lá na tabela 36 da página 101. Tabela 36 vai citar capacidade de condução de corrente em amperes para métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Lá daquela primeira tabela que eu mostrei para vocês. Vocês vão escolher ela porque ela fala assim, ó, condutores de cobre e alumínio. E a temperatura no condutor até 70 graus, até isso influencia para a escolha da seção nominal em milímetros quadrados, da espessura do fio. Temperatura de referência do ambiente, ó, 30 graus no ambiente e 20 graus do solo. Então, é essa tabela que a gente utiliza inicialmente para a definição da seção transversal ou da seção nominal em milímetros quadrados da fiação. E aí, é lógico, com base qual
métodos de referência que vocês vão utilizar. Eu vou deixar em aberto, tá? Para vocês escolherem. Ah, professor, eu quero fazer a definição porque eu quero escolher um estilo industrial. Então, escolhe estilo industrial, e aí você escolhe qual método de referência que vai ser o seu. Ah, professor, meu método de referência, eu quero fazer uma parede com isolamento térmico. Não tem problema, pode escolher qual vai ser o seu método. Até porque existem também galpões avícolas, lá em Goiás, por exemplo, a Perdigão, Perdigão, em Rio Verde, salvo engano, é a Perdigão. Todos os galpões agrícolas são isolados termicamente as paredes, e aí isso influencia na parte elétrica, não é? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Corrente de projeto de 18 amperes, isolação ali de PVC, número de circuitos no eletroduto igual a 4. Coloquei aqui, ó. Saiu 4 circuitos no eletroduto. Instalação eletroduto embutido no termo B1. Eu escolhi o termo B1, que foi condutores isolados ou cabos unipolares, eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então eu escolhi esse método B1 aqui. Tudo bem para vocês? Ó, repetindo, corrente de projeto de ampere, 18 ampere. Arlindo, como que eu faço para achar a corrente do meu circuito? Lá de física, qual que é a fórmula da corrente? Vamos, gente, qual que é a fórmula da corrente? Corrente elétrica? Ninguém? É tensão pela resistência? V vezes I, né? Tensão pela resistência. Tensão pela V vezes I é igual a potência. Potência é igual a V vezes I. Você já tem a potência total instalada em VA. Você já tem potência. Você já tem a tensão. A tensão ou é 110 ou é 220. Com base nisso você consegue achar a corrente em amperes, não é? O que você vai ter que fazer? Você já dividiu por circuito. Você já tem a potência total instalada do circuito 1, você já tem a potência total instalada do circuito 2, potência total instalada do circuito 3. Aí você vai criar uma planilha bonitinha, daquele jeito que vocês já fizeram, e colocar exatamente a corrente de cada circuito, a corrente em amperes. É só jogar na fórmula. O número de circuitos no eletroduto, nós já tínhamos conversado, talvez alguns colocaram no máximo 3 e outros no máximo 4. Eu vi alguns alunos que colocaram até 4 circuitos num eletroduto. O que é o eletroduto? É o cabo ali que vai para a tubulação que passa a fiação. Vocês lembram do quadro de distribuição de carga até a lâmpada? Eu tinha comentado, coloca ali no máximo 3 ou 4 circuitos. Circuito 1, 2, 3 e 4 saindo ali do quadro de distribuição ou de uma lâmpada de uma tomada. Eu vi no projeto que a maioria de vocês cumpriram esse requisito. Então eu vou fazer um exemplo com o valor máximo de 4 circuitos no eletroduto. E a instalação, método B1. Como que a gente olha aqui, não é? Deixa eu ver como é que eu coloco aqui o apontador. O método B1, o número de condutores carregados 2, circuito monofásico,
saiu, venho aqui, ó, número de condutores carregados, qual que é a seção mínima, número de condutores 2, o número de, deixa eu ver se eu, tem que vir nessa tabela aqui antes, tá? O dimensionamento não é, número de circuitos ou de cabos multipolares, nós temos ali 4 circuitos, você vai ver a referência nessa tabela 42, fatores de correção aplicável a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas e fechadas. Você vem aqui ao feixe, o ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado. Você vem aqui o fator de correção para ele é 0,66. É com base nesse fator de correção que nós definimos aqui, ó. Por quê? Qual que é a seção mínima para um circuito? 2,5. 2,5 eu teria um valor de corrente de 24 aqui, ó. Então eu posso colocar até 24 amperes de corrente. Então, como que eu faço essa correlação aqui, ó? Como o nosso exemplo utilizou 4 circuitos, o fator de correção nesse caso é de 0,66. Agora você deve utilizar esse fator de correção na capacidade de condução do circuito de 2,5 mm² dentro de um eletroduto com 4 circuitos. Para isso você deve utilizar a seguinte fórmula: IZ, que é o valor da corrente de condução do condutor corrigido, ou seja, o valor que queremos encontrar, IC, o valor da corrente de condução do condutor na tabela, ou seja, 24 amperes, e FC, o fator de correção. Então, ó, neste caso temos IZ é igual a 24 amperes vezes 0,65, tendo como resultado 15,6 amperes. Ou seja, temos que modificar a espessura ou a seção transversal do cabo, porque o valor da corrente de projeto foi 18 amperes. Vou lembrar aqui vocês que o valor da corrente de projeto é 18 amperes. Lá no circuito, na hora que eu calculei a corrente de projeto, ele me deu 18 amperes de corrente. Lá no circuito 1 de iluminação, digamos que eu fiz o cálculo e me deu da potência, levei em consideração, e vocês vão ter que levar em consideração a tensão em 110 ou 220, e isso vai influenciar na corrente de projeto. Aí, ó, esse 24, por que eu já comecei com a seção nominal mínima de 2,5? Porque uma seção tem que ter no mínimo, um circuito de potência tem que ter no mínimo 2,5, que é o que a norma fala. Então eu começo por ele, por 2,5. Espera aí, 2,5 para o número de condutores carregados 2 vai me dar 24 amperes que ele suporta. Só que na própria norma ele me fala o seguinte: a gente precisa fazer esse fator de correção. Quando o número de circuitos ou de cabos multipolares for no máximo 4 no eletroduto, que eu falei para vocês que é no máximo o nosso caso, então a gente tem que levar em consideração 0,65. Aí eu faço o cálculo que ele nos mostra aqui, Z igual a IC vezes FC, que vai ser o seguinte: 24 amperes vezes 0,64 me deu 15,6 amperes. Esse 15,6 amperes é menor do que a minha corrente de projeto. Então eu tenho que mudar a seção nominal em milímetros quadrados. A seção nominal em milímetros quadrados não pode ser 2,5, tem que ser 4. Aí eu venho e mudo. Passei para 4 milímetros quadrados. Vem aqui agora, tem 32 de corrente de projeto. Eu faço o cálculo. 32 amperes vezes 0,65 é igual a 20,8 amperes. Agora sim, a minha corrente de projeto é 18 amperes. Consequentemente, agora os cálculos
ficaram para 20,8. 4 milímetros suporta o meu projeto, suporta a corrente de projeto. Então eu posso utilizar 4 milímetros naquele circuito. Como é feito então o dimensionamento? Com base nisso, se eu fiz o dimensionamento da minha corrente de projeto, minha corrente de projeto é de 18 amperes, qual que tem que ser o meu disjuntor? Meu disjuntor é vendido em amperes. Consequentemente, o meu disjuntor tem que ter no mínimo 18 amperes. Já fiz o dimensionamento do disjuntor. Do disjuntor do circuito 1 ou 2, digamos assim. Dimensionamento dos eletrodutos. O que é o eletroduto? Eu já falei para vocês, é aquele cano flexível ou rígido que nós colocamos na parede ou exposto na parede, nos galpões. Muitas das vezes a gente coloca ele externo. Essa fiação que passa dentro do eletroduto, ela pode ser no máximo 40% do eletroduto. Por isso que nós temos que dimensionar. Existem tabelas, é simples, tabelas que nos auxiliam no dimensionamento. Como que a gente faz isso? O número de condutores no eletroduto. Suponha o seguinte: eu saí do quadro de distribuição de carga para uma lâmpada com fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Uma fase, o neutro e terra. Qual que é o número de condutores que saíram ali? Fase, neutro e terra. O terra não passa corrente nunca nele. Então a gente considera 2 condutores carregados. Suponha que seja uma seção, uma fiação de iluminação, um circuito de iluminação. O circuito de iluminação tem que ter no mínimo 1,5 de milímetros quadrados. Então saiu ali 1,5. O tamanho nominal do meu eletroduto é 16 milímetros. Pronto. Do quadro de distribuição de carga até a lâmpada teria que ter 16 milímetros. Simples assim. Saiu com vários circuitos. E aí saiu com circuito 1, 2, 3, 4, 5 e me deu um total de condutores carregados 6. 6 condutores. E a seção nominal máxima desses circuitos é de 4 milímetros. Consequentemente, eu tenho 20 milímetros de tamanho nominal daquele trecho. Certo? O cálculo da corrente de projeto. Corrente é potência sobre a tensão. Para todos os circuitos, devemos considerar uma folga ou margem de erro de 15%. Ou seja, se vocês têm lá no circuito 1 uma potência, uma corrente total de 10 amperes, vocês têm que marginalizar aquilo ali e colocar 15% a mais na corrente de projeto. A gente vai fazer um exemplo disso para facilitar. Então a corrente é potência em watt dividido pela tensão. E aí aqui eu lembro vocês o seguinte: por que vai influenciar a tensão? Vocês lembram que eu falei, se for um circuito que a tensão, se a casa de vocês for 110, se a casa for 220, vai influenciar na espessura do fio? É aqui que eu mostro para vocês. Eu vou dar um ESC aqui. E vou abrir um Excel para a gente fazer um exemplo aqui bem simples. Vou abrir um Excel. Suponha que iluminação.
me dê uma potência em watts, fator de potência e potência em VA. Vamos fazer logo de chuveiro. 7.800 watts. Igual a potência dividido pelo fator de potência. Qual que vai ser a minha corrente, né? Vou colocar igual ali, ó, I. Vou escrever corrente I. A corrente, ela leva em consideração a tensão. Vou fazer um exemplo com a minha tensão em 220 volts, tá? A tensão sempre em volt. A corrente é a potência dividido pela tensão. – 35 ampere. Vou colocar aqui ampere, corrente I. 35 ampere. Vamos lá na minha tabela para vocês verem qual que seria a espessura da fiação, a bitola do condutor. Bitola do condutor em milímetros quadrados. Vamos lá, bitola do condutor em milímetros quadrados. Suponha que tenha saído só um circuito pelo eletroduto. Vamos lá, fase neutro e terra desse exemplo. Vamos lá, pam, 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 pam. Fase, neutro e o aterramento. Saiu dois condutores carregados, método B1. No nosso método B1, a seção em milímetros quadrados tem que ser no mínimo 2,5. Só que a corrente de projeto fica sendo 24. A nossa corrente é 35 que nós calculamos, não é? Ó, nossa corrente calculada não foi 35? Vou colocar corrente calculada. E aí eu tenho que ter uma corrente ajustada, que é 15% a mais. Isso aqui vezes 1,15, 15% a mais. Então, a minha corrente ajustada em ampere, ou minha corrente de projeto, eu acho melhor chamar de projeto, tem que ser de 41 ampere. Então, ó, 2,5 não chega nem perto. 4 milímetros não chega nem perto. 6 milímetros não chega perto. 6 milímetros ficaria exatamente em cima de 41. Só que qual que é o grande ponto que a norma fala? Temos que fazer o fator de correção. O fator de correção nós temos que multiplicar vezes 0,65. Ó, 24 no caso do exemplo, no nosso caso, nós teríamos que multiplicar o 41 vezes, igual 41 vezes
0,65. Quarenta e um vezes 0,65 dá 66,50. Cumpriu com a corrente de projeto? Não, porque nossa corrente de projeto é 41. Beleza. Eu estou querendo reduzir esse número aqui. Cumpriu com nossa corrente de projeto? Não. Então vamos mudar. Vamos aumentar. Vamos passar para 10 milímetros. 57, 10 milímetros. Vamos pôr aqui agora 57. Ó, 57. 37. Cumpriu com a corrente de projeto? Não. Então a gente tem que passar para 76, 16 milímetros quadrados. 76. Ó. 76. 49. Então cumpriu. Esse é maior do que esse. Então, ó. 16 milímetros quadrados, que seria para um chuveiro na tensão 110 volts. Olha que tenso. Por que que aqui no estado do Pará a gente paga tão caro com energia? Porque sempre a fiação vai estar muito fina quando nós... aqui no caso é 220, né? Eita gota, é próprio 220. Se for 110, ó, vai para 82. 82 seria 25 milímetros. Pelo menos 25 milímetros. Ó. Eita gota. 101. Não, 25, 35. 125. milímetros, 35 milímetros para uma... Ainda não cumpriu ainda, ó. 35 milímetros. Pelo menos 35 milímetros para um circuito de 110, no caso de 220, nessas mesmas características. Nós teríamos uma bitola de 10 milímetros. É 10, né? A gente tinha chegado, foi isso? Vê se é 10 mesmo. 57 igual 57 vezes 0,65. 37, não. É 16. Entenderam isso aqui? Eu fiz muito rápido. Meninos, vocês estão me ouvindo? Não, professor, tá? No mesmo circuito, eu mudei só a tensão. Se fosse uma tensão de 220, eu teria que ter 16 milímetros. Se fosse 110, 35 milímetros fio. Um fio dessa grossura, que é difícil até achar no mercado. Mas aí não tem problema a questão da tensão, não, professor? Que problema? No caso, o chuveiro, né, é 220, aí o senhor Mas mudou para 120. tem chuveiro 110. Tem chuveiro 110 milímetros, 110 volt.
Tem ele 110 ou 220, eu vou mostrar para vocês. E aí, aqui no estado do Pará, de forma geral, a maioria das casas é 110, né? Ó, chuveiro, 110 volt. Tem ele 110 ou 220, ó. Ó, esse aqui de 5.500 volts é 110. Tem esse mesmo chuveiro com 5.500 watts de potência, 220. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Se a casa de vocês, que vocês forem construir para vocês, tiver na tensão 110 volts, vocês vão gastar muito mais com fio, porque tem que ser muito mais grosso. É isso que eu sempre quis falar para vocês. O ideal, quando vocês forem projetar um galpão avícola, uma casa, faça ela toda com 220 volts, na tensão 220. Esses dias eu fui lá em Salinas e fiquei num apartamento lá, o apartamento todo é 220, todas as tomadas. Por quê? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Para reduzir a espessura do condutor. Vocês conseguiram entender? Ah, Arlindo, eu não coloquei o meu chuveiro de 7.800 VA de potência. Eu coloquei com menos. Perfeito? Tem gente aí que colocou 5.500. Só que aí, por exemplo, se eu coloco um chuveiro de 5.500 na tensão 220, a corrente projeto vai para 29, aí eu vou lá na tabela, ó, a corrente projeto vai para 29, deixa eu achar 29 aqui, 32. 32 muito provavelmente não vai suprir a corrente projeto, vai ter que ser 6 milímetros, quer ver? 41 igual a 41 vezes 0,66, 0,65, que é a correção. Deu 26, ainda não foi, 6 milímetros não foi. 10 milímetros, 57. Dá 37, aí passou, ficou bom. Então tem que ser 10 milímetros, é isso mesmo? Se for 6 milímetros, a corrente aqui é 41, eu tenho que jogar o 0,66 de margem. F2, 41, e eu jogo a margem, deu 26, 26 é menor. Então é 10 milímetros, 57. Aí passou, então aqui ficaria 10 milímetros. Se for esses mesmos 5.500 para uma tensão de 110, a corrente projeta é 82, a espessura do condutor a gente já pode passar dos 25 aqui, ó. 101 igual 101 vezes 0,65 dá 66, está muito longe, ó. 101 aqui, ó, estaria muito longe. 125, eu vou lá para 125. 125 dá 81. Dá bem próximo aqui, aí eu poderia considerar 35 milímetros aqui, ó. Seção transversal. É exagerado, Arlindo? É isso aí, gente. Para não dar perdas no consumo e não aquecer a fiação, teria que ser isso aqui. Por isso que a gente leva em consideração 220 volts.
Ah, Arlindo, na minha casa, toda a minha casa é 110 volts. Aqui em casa, eu já comentei isso com vocês. Aqui em casa, só o ar-condicionado e o chuveiro que é 220. O resto é tudo 110. Eu pago de energia aqui em casa em torno de R$600, 550, 600. Varia entre 550 e R$600. Na casa do meu pai, gente, lá em Goiás, é 220 volts. Meu pai tem ar-condicionado em todos os quartos. Tem 5 ar-condicionados lá que fica ligado sempre. Tem ar-condicionado na sala, tem chuveiro em 3 banheiros. São 3 banheiros lá, todos os 3 têm chuveiro. Meu pai paga R$350 de energia elétrica. Porque eu fiz o projeto elétrico lá e aí é tudo bem dimensionado. Eu levei em consideração isso aqui. Então não existe aquecimento da fiação. Não existe esse aquecimento. Não existe perdas no sistema. Por isso que ele paga barato. E aqui, como é tudo 110, a fiação é 2,5. É 2,5 para as tomadas. Entende? É 4 milímetros por ar-condicionado, quando na realidade deveria ser uns 8 milímetros. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim, professor. Corrente nominal para disjuntores. Quais são os disjuntores comerciais? Com base no projeto. Se eu fiz a corrente calculada do projeto e deu próximo a 6 A, então eu coloco o disjuntor de 6 A. Próximo a 10 A, coloco o disjuntor de 10 A. 13 A, 16, 20, 25, 32, 40 e assim sucessivamente, tá? Ah, professor, minha corrente deu mais de 40 A, então você procura um disjuntor com mais de 40 A. Esses aqui são os padrões comerciais até 40 A que eu deixei aqui para vocês. Aí o que vocês vão ter que fazer? Uma planilha, que aí vocês vão colocar a bitola do condutor e vão colocar o disjuntor. Disjuntor em ampere. Aí colocou o disjuntor em ampere. Corrente projeto foi 82, eu tenho que ter um disjuntor de pelo menos 82 ampere. Como que eu vou saber se existe esse disjuntor de 82 ampere? De 29 aí é fácil. Não tem de 29, tem de 32. Aqui seria 32 ampere. O de 82, como que eu faria? Tem que pesquisar na internet. Disjuntor 82 ampere. Existe? 80 ampere, 80. E olha o tanto que seria caro. R$161 esse aqui. Esse aqui é 16. 25. E até difícil de achar. 80 a 100 ampere, R$1.400 para motor. Ah, 80 ampere, curva 420, R$179. Seria um disjuntor de 82 ampere. Então existe. Beleza? E assim vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, vocês vão ter que fazer para todos os circuitos. Qual que é o número do circuito? Esse aqui aí vocês vão colocar aqui no final, ó. Circuito. Aí esse aqui, suponha que esse aqui é o circuito 1. Aí você vai colocar o número dele. O outro, circuito 2, vai colocar o número dele, o 3. Parte de iluminação. A iluminação, cada circuito, por exemplo, esse circuito 2 é de iluminação. Iluminação interna. Iluminação externa. Iluminação interna ficou com a potência total de 1.200. Iluminação externa de 600.
Aí aqui vocês colocaram 0,8 de fator de potência. Como que é a potência em VA? É a tensão dividido pelo fator de potência. Aí eu usaria tudo 220, tá? Para facilitar a vida de vocês. E até porque, a partir de agora, como vocês sabem qual que é o certo de fazer, corrente calculada, joga na fórmula, corrente projeto, com a margem. E aí aqui vocês teriam que buscar a bitola do condutor. A corrente projeto é 6 amperes. Vou fechar aqui. Fechar aqui. Corrente projeto é 6 amperes. O que está próximo de 6 amperes? 11. 0,75 é um valor que a norma não aceita. A norma fala que iluminação tem que ser no mínimo 1,5. 1,5 dá corrente aqui de 17,5. Vamos ver se o 17,5 comporta. Ó. 17,5 igual 17,5 vezes 0,65. Dá 11,37. Nosso corrente projeto é 6, então realmente a bitola de 1,5 vai comportar, porque 1,5 dá 17,5 de corrente. Então, bitola do condutor, 1,5. E aqui, para esse aqui, do mesmo jeito, a bitola mínima é 1,5, então a iluminação nesse caso seria 1,5. Arlindo, se fosse 110, 110, a corrente aumenta. Ó, passou corrente projeto em ampere 13. No valor do 1,5 a corrente não ia comportar. Eu já teria que colocar 2,5. Para 110 eu já teria que colocar 2,5 milímetros para iluminação. Já ficaria mais caro, porque o fio 1,5 é muito mais barato do que o de 2,5. O disjuntor aqui nesse caso seria 13 amperes. E nesse caso aqui, de 6, corrente projeto, seria o de 6 amperes. Salvo engano, existe o disjuntor de 6 amperes e o de 6 amperes e o de 13. Existe. Entendido? Se for 220, nesse meu exemplo, ó, eu já usaria 1,5, ó, o tanque já iria economizar. A corrente de projeto abaixou, eu já iria economizar aqui, ó, nesse disjuntor. Ia colocar um disjuntor de 6 amperes e de 6 amperes para cada um aqui, ó, que é o valor mínimo, 6 e 6. Entenderam isso aqui? Então, atenção, se eu fosse vocês, eu colocava 220 para todo mundo. Como fica o dimensionamento ponto a ponto dos eletrodutos lá no AutoCAD? Eu já fiz o exemplo aqui na planilha, aí vamos usar esse exemplo aqui para continuarmos lá no AutoCAD. Como que nós faríamos no AutoCAD isso? Deixa eu abrir o AutoCAD aqui. Abrir o AutoCAD. Ué, tá abrindo não? Tá. Pessoal, hora de, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a hora é agora.
Professor, Sim. uma pergunta. Se todas forem 120, o tamanho do condutor é tudo é o mesmo? Como é que é? Falhou a ligação A aqui. espessura do condutor é o mesmo? A espessura do condutor é o mesmo para todas, de 220? Não, mãe. Você vai ter que fazer cada circuito, você vai ter que fazer circuito 1, 2, 3, muda para cada circuito, muda o disjuntor e muda a bitola. Vai ser o mesmo, por exemplo, o circuito 1 do chuveiro, que você passou já lá. Ó. Fase neutro e terra do chuveiro do circuito 1, você passou do projeto inteiro. A fase, o neutro e o terra vai ser o mesmo, a mesma bitola. Nesse caso aqui, 35 milímetros quadrados. Entendeu? Só que, tipo, vamos usar 220 só. Deixa eu apagar aqui, ó. No caso nosso, seria fase neutro terra do circuito 1, 10 milímetros quadrados. Da iluminação interna, 1,5. Da iluminação externa, 1,5. Entenderam? Entendi. Então Obrigada. você vai ter que fazer essa bitola de todos os circuitos. Vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar aquele projetinho nosso. Esse aqui é o projeto da UFRA, projeto aula. Eu acho que é esse aqui que tá. Ixi, será que eu apaguei? Que eu apaguei sem querer. Vou fazer um exemplo aqui com esse projeto. Suponhamos que meu quadro de distribuição de carga foi lotado bem aqui, ó, do lado de onde vai ser a coordenação de engenharia agrícola. Meu quadro. E aí eu tenho o circuito de iluminação, que eu vou ter algumas lâmpadas. Suponho que eu tenho lâmpada aqui. Deixa eu dar um copy aqui. Tem lâmpada aqui. Desligar o ortogonal aqui. Tem lâmpada aqui. E vou ter tomada. Vou pôr uma tomada de TUI bem aqui, ó. Uma tomada TUI bem aqui.
Então tá, saiu do meu quadro de distribuição, ó. Ele saiu assim, ó. Veio aqui, o eletroduto saiu e veio para essa lâmpada bem aqui. Puf. Daqui, o que eu fiz? Eu peguei e saí ligando aqui, ó. L Enter. Ligou aqui. Daqui. Ligou aqui. Daqui. Ligou aqui. Daqui. Ligou lá na tomada. Aí como que foi? Saiu fase, neutro e terra aqui, ó. Saiu fase. Deixa eu colocar a potência. Deixa eu colocar a potência aqui para não ter erro lá. Vai demorar um pouquinho, porque estou fazendo o exemplo, né? Deixa eu já colocar letra A aqui. Chamar todo mundo de A. Circuito. Qual que é o circuito da iluminação interna? Circuito 2. Circuito 2. A potência total 1200, mas eu vou colocar aqui como se fosse 100 VA cada um aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não foi o... E aqui na tomada, a potência é 5.500. A potência do chuveiro, 5.500. Suponha que isso aqui é um chuveiro. Embaixo o número do circuito. O número do circuito dele é 1. Então, tem que sair aqui, ó. Moisés, o seu áudio está aberto. Moisés. Desculpa, professor. Ó, vou sair com fase. Vocês já fizeram isso aqui, tá? Eu só estou fazendo que eu não tenho pronto aqui. Nesse nível aqui tá todo mundo
já nesse nível. Ou é para tá. Ó. Essa aqui é a fase neutra e terra do circuito 1. Deixa eu pôr a letra dele ali. Ctrl C, Ctrl V. Fase neutra e terra do circuito 1. Agora eu vou só diminuir um pouco. Beleza. Ctrl. Qual que é a seção do circuito 1 que eu defini? Da bitola. Milímetros quadrados. 10 milímetros, não é? Então eu venho aqui, ó, e escrevo. Vou fazer um novo. Ctrl C, Ctrl V, e coloco aqui do lado. Ó. Pode ser aqui, ó. Vem aqui, ó. Seção, 2 pontos, 1,5. Quanto que foi que eu falei? Quanto foi lá? 10. Precisa pôr seção, porque o pessoal já entende quem é projetista. Mas eu vou colocar o S de seção, que é a primeira vez que vocês estão vendo. Vou só o S 10 milímetros. Significa que todos esses cabos possuem 10 milímetros. Então, vem aqui, ó, copia, coloco um aqui. Vem aqui, deixa eu desligar o ortogonal. Coloco um aqui. Ou seja, aonde vocês fizeram a passagem de fio do número do circuito, tem que ter a seção dele em milímetros quadrados. Vocês entenderam isso? Aonde tem o número do circuito, vocês têm que ir lá e colocar a seção do fio. Aonde tiver. O fio 1 é 10 milímetros. Vou lá e coloco 10 milímetros. Beleza? Essa é a primeira. No caso, professor, é em todos que tiver a seção. Como assim, todos que tiver seção? Todos que tiver a seção 1 ou em todos que a gente fizer o fio? Todos os circuitos. Tá. Olha aqui, a seção 1 é do chuveiro aqui. O próximo que eu fiz, iluminação interna. Então eu vou lá e vou fazer a iluminação interna. A iluminação interna já é outro. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Iluminação interna, o circuito, o número da iluminação interna é 2. Olha lá, 2. Ó, circuito 2. Isso aqui já tá, no de vocês já tá. Agora, vocês só vão acrescentar isso aqui, iluminação, ó, 1,5, bitola, 1,5. Seção 1,5 milímetros quadrados para iluminação. Aí, ó, vou lá. A diferença é que o de vocês está sem essa seção. Vocês só vão acrescentar a seção do fio 1 por 1. Iluminação, iluminação.
Pronto. Só isso vocês vão fazer. Mover para ficar distante aqui. Pronto. Fui lá e colocou um e-mail. No projeto não necessariamente precisa ter esse S. Normalmente a gente coloca só o um e-mail. Não tem problema. Eu coloquei o S aí para vocês saberem o que significa, né? Mas não precisa colocar não. Se vocês quiserem colocar sem esse S, não tem problema. Arlindo, e o eletroduto? Aí o eletroduto é outra história. Por quê? Porque você vai ter uma espessura daqui até aqui, você vai ter uma espessura daqui até aqui, você vai ter uma espessura dessa linha daqui até aqui. Agora vamos dimensionar o eletroduto nesse nosso caso aí. Então vamos lá. O dimensionamento do eletroduto é por ponto a ponto, que nós chamamos. Você pode abrir uma planilha e escrever assim, ó, dimensionamento do eletroduto. Aí você vem aqui e coloca o título dela. De ponto a ponto. Porque o eletroduto, você não vai colocar todas as linhas aqui, todos os eletrodutos numa espessura só, porque senão fica muito caro. Então você vai dimensionar ele da seguinte forma. Localização. Do quadro de distribuição de carga para lâmpada 1. Vou chamar aquela primeira lâmpada de lâmpada 1. Então vamos lá. Seção transversal. Qual que vai ser? Vou começar por aqui, ó, do quadro até essa lâmpada 1. Qual que vai ser a espessura desse eletroduto que vai passar a fiação? Tem quantos circuitos dentro dele? Dois circuitos. Duas fases. Um aterramento, porque apesar da gente colocar aqui o aterramento, para cada um deles é um fio de aterramento para todo mundo. Fase neutro terra para cada circuito, mas é um cabo de aterramento para cada um. E o neutro também. Então o que vai mudar são as fases. Então eu tenho fase, neutro e aterramento. Então eu tenho 4 condutores ali, 4 fiações passando dentro desse eletroduto. No caso, o neutro não acompanha a mesma bitola da fase antes? Oi? O neutro não vai acompanhar a mesma bitola da fase, né? Pro projeto a gente considera, são 2 circuitos, a gente considera 2 fases e um cabo só para o neutro, separado, e um cabo para o aterramento. Neutro separado e aterramento fase, neutro e um terra para todo mundo. Fase. Não, o que eu quero dizer, por exemplo, vamos supor que a fase aqui esteja passando 4 milímetros. O neutro vai ter que passar 4 milímetros ou 2 milímetros. Correto. Tá. O mesmo. Só que aqui nós estamos fazendo o dimensionamento do eletroduto agora.
Por isso que coloca 1,5 aqui, menino, nós colocamos 1,5 em cima dos 3 fios, tá vendo? O 1,5 está em cima dos 3 fios. Os 3 vão ter 1,5, fase neutro e terra nesse caso. Ah, Arlindo, mas suponha que esse circuito 2 aqui, ó, tá passando junto desse circuito 1. Beleza, o aterramento vai ser 2,5 para todo mundo. Ou 1,5 para todo mundo nesse caso aqui. Não precisa de 10 milímetros de aterramento para essa tomada aqui, ó. 1,5 já resolveria para ela. Entendeu? Só que o que manda é que eu preciso colocar 10 milímetros aqui em cima para exemplificar no projeto. Agora, qual que vai ser a espessura desse eletroduto aqui? Ó? Aí nós vamos lá na planilha do PowerPoint. Número de circuito de eletroduto e bitola. Número de condutores no eletroduto. Então são 2 circuitos. Fase, neutro e terra, circuito 1. Fase do circuito 2. Então número de condutores, 4. Eu venho aqui 4. Qual que é a seção mínima lá em milímetros quadrados? Eu levo em consideração para dimensionar o valor maior aqui. Ó. O maior é 10 milímetros. O mais grosso é o que eu levo em consideração. O fio mais grosso, mais espesso. Então vem aqui, ó. O mais espesso é 10 milímetros. Vem aqui 10 milímetros. 4 condutores. Seção de 25 milímetros. Tá vendo? Seção de 25 milímetros, diâmetro de 25 milímetros. Então eu venho aqui no projeto, no AutoCAD. Eu venho aqui, ó, só faço assim, ó. Uma circunferênciazinha. Apesar de que eu posso usar essa simbologia aqui, ó, para a fiação também. Você pode utilizar essa simbologia para fiação e de seção para o eletroduto. Eu acho que fica mais fácil. O que vocês acham? Eu colocar o S para o eletroduto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Acho que fica mais bonito. Vem aqui o eletroduto. Vinte e cinco, senhor. 25. Acho que fica mais bonito assim, ó. 25 milímetros. E aí, aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Acho que fica mais bonito assim, ó. Tem gente que prefere assim também. Oh, raiva. O que vocês me dizem? Vamos adotar assim. Seção 25 milímetros para o eletroduto. E
e a bitola da fiação 10 milímetros. Aí eu venho e coloco bitola para todo mundo. Deixa eu mudar que aí vocês vão utilizar esse padrão aqui. Aqui, ó. Bitolinha para esse. Que o S no meio do número aqui não fica legal não. E assim vocês vão fazer para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Acho que os softwares que vocês utilizam aí já dão essa simbologia sozinha, automática. Não precisa ficar quebrando cabeça igual eu tô aqui não. O plugin que vocês utilizam. Vocês entenderam? Agora, Arlindo, fiz primeiro trecho. Como que eu vou saber qual que é o comprimento desse trecho? Eu tenho que colocar, porque lá no final eu tenho que saber qual que foi o comprimento. Eu vou colocar aqui a seção em milímetros. Então, a primeira seção foi 25. E o comprimento desse primeiro trecho? Como que eu vou fazer? Eu venho, ó. Primeiro, o quadro de distribuição de carga está no meio da parede, a pelo menos 1,5 metro de altura. Não é o quadro de distribuição de carga. Então, ó, o eletroduto desce 1,5 metro ou sobe. Nesse caso aqui, eu acho que vamos considerar que ele está indo para cima. Se o pé direito da construção é 3 metros, ele subiu aqui, ó, 3 metros mais diste aproximadamente 6,77 metros. Então, ó, ele subiu. Excel. O comprimento, ele subiu esse eletroduto 1,5 metro para cima, mais 6,77 até chegar na lâmpada da seção de 25 milímetros. Esse é o comprimento até ali. Vamos da lâmpada 1 para a lâmpada 2 agora. Lâmpada 1 para lâmpada 2. Vamos definir qual que vai ser a seção. Daqui para cá, ó. Continuei passando só 2 circuitos. Então aqui, ó, é a mesma coisa no cálculo. Quando eu for lá na planilha, vai me dar 25 milímetros. Aqui continua a mesma coisa.
não mudou. Então eu vou colocar lá, colocar aqui, ó, 25 milímetros. Puf. Esse eletroduto. Então vem aqui na planilha, 25 milímetros. Qual que é o comprimento? O comprimento eu tenho que ir lá no AutoCAD, dist. As duas lâmpadas estão na mesma altura, então o eletroduto é só essa distância aqui, ó. 1,97. 1,97. Esse comprimento em metros. Lâmpada 2 para a lâmpada 3. Agora eu vou fazer esse trecho aqui, ó. Deixa eu colocar meu carregador aqui. Senão vai acabar a bateria. Agora, lâmpada 2 para lâmpada 3. No meu caso aqui, continua a mesma coisa, da 2 para 3, continua os mesmos dois circuitos. Poderia ser que o de vocês muda. Poderia ser que passa 3 circuitos aqui, aí iria mudar. Mas no meu caso, como continua só os dois circuitos, continua 25 milímetros. Pronto. Aqui, ó, 25 milímetros. Só que muda a distância. Qual que é a distância dist? Estão na mesma altura. Dois e 13. 2,13. Agora lâmpada 3 para lâmpada 4. Continua a mesma coisa também, 25 milímetros, só muda o comprimento. Porque continua passando somente 2 circuitos. Aí vai mudar da lâmpada 4 para frente. Agora a coisa muda. A distância aqui, 1,97. 1,97. Agora da lâmpada 4 para tui chuveiro. Agora a coisa vai mudar, a seção vai mudar. Por quê? Porque está passando só um circuito, só um neutro fase terra. Passando um neutro, uma fase um terra. 3 cabos ali somente. 3 cabos, seção dele é de, não lembro, chuveiro, seção de 10 milímetros, a bitola aqui, ó, de 10 milímetros. Então vamos lá, 10 milímetros, 3
Então 20 milímetros a seção desse eletroduto aqui, ó. Esse aqui já não vai ser 25 milímetros. Esse aqui vai ser 20 milímetros somente. E a distância? Essa tomada é uma tomada baixa. Uma tomada baixa, ela está a 20 centímetros do chão, 30 centímetros do chão, né? Então, 30 centímetros menos 3 metros dá 2,70, né? 2,70. Então, eu tenho essa distância aqui, que é 6,04, porque ela está no chão. O eletroduto a gente corta a parede até no teto, porque esse eletroduto aqui está vindo pelo teto. Então a gente desce pela parede. É como se tivesse acontecendo isso aqui, ó. Pente, deixa eu pôr no pente aqui. Como se estivesse acontecendo isso aqui, ó. A lâmpada está aqui no teto, ó. A lâmpada está aqui no teto. E a tomada está aqui na parede. Eu tenho uma parede bem aqui. Essa aqui é uma parede. A tomada está aqui embaixo, ó. A tomada está aqui. O eletroduto vai fazer isso aqui, ó. Olha o percurso. Ele vem até a parede, entra dentro da parede e desce até na altura da tomada. Isso aqui que é o percurso do eletroduto. Então, ó, eu tenho 2,70 metros aqui, 2,70. Eu tenho 2,70 metros aqui e tenho essa distância aqui que deu quanto? 6,04 metros. Entenderam isso, né? Vocês têm que fazer o caminhamento correto, de ponta a ponta. O comprimento desse eletroduto é esse 6,04 mais 2,70. Eu venho aqui, ó, é 20 milímetros, igual 6,04 mais 2,7, que é igual a 8,74. Por que disso? Ao final de tudo, eu vou ter o comprimento total de eletroduto de 25 milímetros. Eu vou ter o comprimento total de eletroduto de 20 milímetros. O de 25 milímetros, no nosso caso aqui, é o somatório desses aqui de 25. E o de 20 milímetros é igual a esse aqui, 8,74. Dúvidas? Finalizamos aqui todo o nosso projeto de instalações elétricas. Vou interromper a gravação, porque é até nesse ponto que a gente finaliza o projeto. Ao final disso, a gente já tem todo o projeto dimensionado.